No céu a morte não mais existirá. Amém? Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Pode sentar, ficar à vontade. Irmãos, a palavra do Senhor, ela traz um ensinamento sobre algo que acontece na humanidade desde o começo dos tempos. E é a morte. A morte, a palavra de Deus diz que ela existiu desde Adão. No decorrer da história da humanidade, a morte sempre esteve presente, separando famílias, causando dor no coração de muitas pessoas. E hoje Deus nos traz esse ensinamento, essa palavra de hoje, de uma forma de alerta para o nosso coração. A palavra de Deus diz que vai chegar um tempo que aquelas pessoas que realmente estiverem em Cristo Jesus, elas vão conseguir entrar para dentro do céu e a morte não vai poder estar ali mais. E a pessoa que estiver no céu, eternamente, ela não vai mais ter o dano da morte, ou não vai ser mais prejudicada com a morte de alguma forma. Mas a palavra de Deus diz também, se você abrir aí Apocalipse capítulo 20, versículo 13 em diante, o que vai acontecer no fim dos tempos? A palavra de Deus diz assim: deu mar os mortos que neles haviam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, foram julgados um por um segundo as suas obras. Versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui há uma saga, uma forma de a morte, ela tentar até no último momento, ela trabalhar, ela segurar as pessoas e ela mesma, ela vai ser julgada por Deus. Como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 em diante, se você quiser acompanhar, fala sobre o inimigo de Deus, que é a morte. Ele vai estar sempre, a morte, a inimiga de Deus, vai estar sempre querendo causar algum dano nas pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, desde Adão, a morte trouxe dano na humanidade, trouxe dano às pessoas, mas a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte também. A morte vai ser vencida também. E aí, dentro do nosso coração, Deus, ele nos faz esse alerta. Você está pronto para encontrar a morte? Você está preparado para encontrar a morte? Eu sempre, no meu decorrer da minha caminhada, eu sempre tive isso no coração. Você tem que se imaginar um pouquinho no momento que você vai se encontrar com a morte. Imagina, você chega num momento, se dá uma dor tão terrível, que é a dor da morte, quando ela ataca alguém, quando ela realmente vai ceifar a vida das pessoas. Muitas pessoas tiveram experiências que voltaram da morte, que tiveram vários minutos ali, no estado de morte ali, que elas relataram a dor da morte. Outras pessoas relataram que ela sentiu a morte, começar a pegar o pé dela, ou pegar o corpo dela, ela começou a esfriar, começou a ver realmente algo terrível acontecer. E aí, quando a morte pega a pessoa, quando ela passa pela dor da morte ali, do outro lado não vai ter ninguém para te ajudar ali, se não tiver Jesus.
Do outro lado você vai encontrar um lugar onde você não conhece ninguém, onde é tudo novo para você, onde você não vai ter como encostar em alguém ou pedir ajuda para alguém, você vai estar entregue a outro local, você vai estar entregue à regra do outro local que você está ali. E a palavra de Deus diz que se você não estiver em Cristo Jesus, você vai ser arrastado, levado para o inferno, sem você querer, e ali você vai ser esquecido ali. E aí dentro do seu coração, dentro do meu coração, nós temos que ter temor disso. Já me imaginei, irmãos, você imagina o planeta Terra e o universo, tanto que é grande o universo. Você já imaginou se um astronauta algum que estiver ali na gravidade, na órbita da Terra, se desprender dali e sair fora da órbita da Terra? Então quem que vai pegar ele de volta? Ou se a pessoa no universo ela se perder, ela se ir para um lugar que ela não der conta mais de localizar, de identificar onde é o planeta Terra. Aonde é que ela vai estar ali? Você imagina num lugar que não tem mais nada. Você perder a referência da sua casa, você perdeu o lugar que você está perdido no espaço, ninguém vai mais lembrar de você. Agora, mais terrível do que você estar perdido no espaço, você estar num lugar que ninguém nunca mais vai lembrar de você, é se você estiver num lugar de sofrimento. Se nós nos encontrarmos num lugar de sofrimento, esquecidos ali, com o próprio Deus falar no nosso coração: eu não te quero mais, você não vai mais, nunca mais sair daí, você nunca mais vai provar o amor de Deus, a esperança, a fé, a alegria, algum dom de Deus, porque você foi rejeitado por Deus, que é o Deus do amor. E aí acaba-se a chance, passa-se a chance. Então aquela dor da morte, do primeiro encontro com a morte, você vai sentir a morte, que é a segunda morte, que é um estágio que tem eterno. A primeira morte é passageira, ela tenta tirar a nossa vida, mas ela consegue só tocar no nosso corpo terreno. Mas a segunda morte já é a morte definitiva, onde essa própria morte vai ser jogada dentro do lago de fogo. E ali vai ser permanente aquele estado de separação eterna da presença de Deus. Muitos têm ensinado que isso não vai acontecer. Muitos têm ensinado que não vai existir morte eterna, que não vai existir sofrimento eterno. Isso é engano de Satanás. Nasceu, tem que viver. Viveu, tem que morrer. Morreu, vai ser julgado segundo as suas obras. No momento que for julgado, a palavra de Deus diz que a nossa alma é eterna, ela nunca mais vai morrer. Ela vai ficar presa num lugar de sofrimento, que é o lago de fogo, eternamente vivo, mas na morte, que é a separação eterna de Deus. Então, esse é o futuro. Deus nos traz o anúncio do futuro. Escatologia bíblica é isso, é Deus trazer as coisas que vão acontecer no futuro, para que nós, nesse lugar, não nos encontremos despreparados para aquele dia. Nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, só que isso tudo vai passar. Se você estiver em Cristo Jesus, vai chegar um tempo que você vai estar no céu, você vai esquecer de tudo isso, no sentido de você não ser mais abalado por isso, porque você vai estar num lugar melhor, você vai estar na presença do próprio Deus, com algo muito importante ali, muito maravilhoso, que você vai olhar para trás e falar: não, eu pensava que isso ia me atrapalhar, mas hoje eu vejo que hoje eu estou bem com Deus, eu estou bem no lugar que eu estou, hoje eu não tenho sofrimento, eu estou num lugar que eu tenho alegria, eu tenho tudo que eu preciso para estar pleno na presença de Deus. Mas aquele que não estiver em Cristo Jesus, ele vai estar em aperto naquele dia. E é sobre isso que hoje Deus coloca no nosso coração. Nós temos que fazer essa reflexão. Você está preparado para a morte? Você está preparado? Essa é a pergunta que Deus traz para nós hoje. Eu e a Carol, nós podíamos ter morrido naquele dia. E eu estaria preparado. A Carol estaria preparada, porque no momento que você menos espera, você vai fazer alguma coisinha ali na feira, ou vai fazer alguma coisinha em algum lugar, de repente você já atravessa para lá, você nem vê o que aconteceu, já acabou tudo, já
Se você estiver pronto, está pronto. Se você não estiver pronto, acabou. Esses dias para trás, uma prima minha, uma parente minha, ela morreu quando estava dormindo. Tinha passado o curso de medicina, ia fazer medicina, dormiu e morreu dormindo. Muitas pessoas, irmãos, não entendem que o dia de amanhã não nos pertence. Se você não estiver pronto no dia de agora, você pode ser pego de surpresa. Como a palavra de Deus diz aqui, ó, Apocalipse. Vamos voltar lá para aquele capítulo. Você vê o aviso que Deus dá para a gente, ó. Apocalipse capítulo 22. Fala assim, ó. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 20: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, quando Jesus ele dá uma promessa, ele fala que vem, sem demora, ou seja, no momento que tem que vir, ele vai vir, ele não vai ficar atrasando, não. E aí, se a gente não estiver pronto, não tem como se preparar. Aí já passou o tempo. A Bíblia diz que vai ser como a vinda de um ladrão. No momento que você menos espera, ele vai te roubar. Vai ser a vinda de Jesus. Bom, vamos abrir lá Oséias capítulo 13, versículo 14. Olha o que a Bíblia não vai nos dizer sobre esse império da morte, como ela operou. E aí o nosso coração, se não estiver pronto, a gente vai deixar de receber a salvação, porque nós não estávamos vigilantes. Oséias capítulo 3, versículo 14. Eu os retirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte as tuas pragas, ou os teus milhões? Onde está o milhão da morte? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Naquele momento ali, Jesus ele está falando: eu vou te tirar do império da morte, eu vou te tirar do império do inferno, eu vou te resgatar de lá. A única pessoa que pode nos tirar dessa prisão da morte, dessa prisão do inferno é Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas capítulo 24, versículo 46. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 24, 46. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então Jesus ele enfrentou a morte. Ele foi ali, combateu a morte, ele conseguiu vencer a morte, conseguiu escapar da morte. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, tem os versículos chaves aqui, ó. Olha para ver, Atos capítulo 3, versículo 15. Ele vai falar sobre essa batalha que se desenvolveu entre Jesus e a morte. Atos capítulo 3, versículo 15. Atos 3,15. Destarte, matastes o autor da vida, quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, irmão, o único que ressuscitou dos mortos, o único que ressuscitou dos mortos foi Jesus. O único que enfrentou a morte e saiu vitorioso foi Jesus Cristo. O único na história da humanidade. Se você for lá, o túmulo de Maomé vai estar lá. Se você for lá, o túmulo de Buda vai estar lá. Cada um dos que morreram vão estar lá no túmulo deles, os ossos deles. Mas se você for lá,
Onde Jesus foi colocado, vai estar escrito assim: ó, não está mais aqui, ressuscitou, o túmulo dele está vazio. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e ressuscitou. Atos capítulo 2, versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, quando Jesus ele foi colocado ali na sepultura, a morte queria segurar Jesus, queria reter Jesus no mundo da morte, na prisão da morte. Mas ele é o autor da vida, então era impossível que Jesus fosse preso pela morte. Naquele momento ali, é impossível que a morte segurasse Jesus, porque ele é o autor da vida. Ele saiu do império da morte, da prisão da morte, ressuscitou o terceiro dia, conforme as escrituras. Satanás, o capeta, o demônio, o inferno, ele tentou segurar Jesus no tempo da morte. A morte tentou impedir Jesus de ressuscitar, mas Deus é o Todo-Poderoso, ele cumpriu as promessas dele. Ele falou: meu filho vai ressuscitar no terceiro dia. Ele trouxe Jesus ressurreto ao terceiro dia, conforme as escrituras sagradas. Por isso que nós temos essa esperança. Por isso que nós temos a esperança, porque nós acreditamos que existe uma vida após a morte, que não é só agora, que tem realmente a ressurreição dos mortos, e que nós acreditamos que o primeiro a ressuscitar dos mortos foi Jesus Cristo. Por isso que nós nos reunimos, fazemos culto e buscamos entender mais sobre esses assuntos. Porque todos nós aqui vamos ter que passar pela morte. E aí, irmãos, vamos ficar bastante atentos a esse ensino de hoje sobre o que aconteceu. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Vai ter um aviso de Deus sobre a entrada da morte no mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Olha o aviso que Deus deu: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então Deus ele trouxe um aviso para Adão e Eva, falou: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte passará a ter poder de tocar em vocês e passará a ter o poder de tirar a vida de vocês. Deus ele avisou. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás nem tocarás nela, para que não morrais. Olha só. Aí é a mulher falando para a serpente que Deus falou para Adão, que ela sabia sobre isso. Ela falou: Deus falou que nós não podemos tocar na árvore, não podemos comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos desse fruto, nós morreremos. Aí o que a serpente falou para ela? Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então falar, a morte não existe. E aí ela enganou o coração do homem, achando que a morte não ia existir para eles. Quem que tinha morrido antes de Adão e Eva? Ninguém tinha morrido. Eles não sabiam o que era a morte, não sabiam o que era a destruição. E eles deixaram de confiar no que Deus falou. A morte existe, a morte vai chegar para vocês se vocês desobedecerem. E aí eles deixaram de obedecer para seguir o conselho da serpente, não acreditaram, não deram crédito à palavra do Senhor no momento que ele falou com eles. E o maior medo que você tem que ter é isso, quando você passar a confiar em tanta coisa e deixar de confiar na palavra do Senhor, que é a sua segurança, que é a minha segurança. Essa igreja aqui, cada um de vocês, nós temos que ter a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé, como a palavra do Senhor que seja verdade, para nós não nos sermos enganados com o conselho, pode ser do irmão, da irmã, do homem, ou do próprio Satanás, ou de alguém que nos aconselhar da maneira errada. Nós vamos olhar na Bíblia para saber o que é a palavra de Deus, para nós não sermos enganados da mesma maneira.
Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui a palavra de Deus diz que aconteceu a primeira morte realmente na história da humanidade. Qual é a primeira morte que aconteceu na história da humanidade? Você sabe qual é? Deus ele matou um animal para pegar a pele do animal para vestir o homem e a mulher da sua nudez. Então a primeira morte que aconteceu, Deus tirou a vida do animal para cobrir o homem e a mulher pelo seu pecado. E aí, esse ato de Deus já estava prevendo o que Deus ia fazer no final dos tempos, que ia ter mais um último sacrifício, que ia ser o próprio Jesus Cristo, que ia morrer para tirar a vergonha da humanidade. Por causa da desobediência, ia ter o último sacrifício, que ia tirar a vergonha do ser humano e ia colocar o ser humano de novo na presença do Senhor. Porque a vergonha do pecado afastou o ser humano da presença de Deus. E agora o sacrifício de Jesus trouxe novamente a comunhão de todos com Deus. Deus reconciliou todas as pessoas em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 4, versículo 8 ao 16, vai falar da história de Abel e Caim. A Bíblia diz que Abel foi chamado por Caim a ir ao campo. Caim, por causa da inveja que ele sentiu do irmão, ele tirou a vida do irmão, ele derramou sangue inocente de Abel. E a palavra do Senhor diz que Deus ele chamou Caim e falou: cadê Abel, Caim? Caim ele falou: eu sou lá guardador do meu irmão. Deus ele falou para Caim: o sangue de teu irmão clama a mim, o sangue que você derramou na terra está clamando por justiça. Daí, Deus ele falou: agora você não pode estar mais aqui, eu vou te banir. Você vai andar errante na face da terra. E aí, quando Deus falou assim para ele, ele falou: duro é para mim receber essa punição, porque as pessoas vão me achar e vão me matar. Deus ele falou para Caim: aquele que te achar não vai poder te matar, porque eu vou colocar uma marca em você. E aquele que te matar vai ser vingado 7 vezes. Ele colocou a marca em Caim, e aonde Caim passava, ninguém podia matar Caim mais. Deus ele puniu Caim dessa maneira. A palavra do Senhor diz também, em Gênesis capítulo 4, versículo 23 ao 24, conta a história de um descendente de Caim chamado Lameque. Ele falou: ouve minhas mulheres, o que eu digo. Se Caim, aquele que matou Caim, ou aquele que fosse matar Caim, deveria ser vingado 7 vezes, eu te digo: quem matar Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Ele falou. Desse modo ele também ficou marcado como aquele que era descendente de Caim, que não podia morrer. Aí daí para frente, como a gente já começou a falar, a morte vem trazendo sofrimento na face da terra. A morte ela traz essa separação, ela traz o sofrimento. Só quem passa pela dor de perder alguém que ama que vai saber entender muito essa pregação de hoje. Porque é terrível você querer a presença da pessoa, igual eu quero a presença da minha mãe. Um dia, irmãos, que eu estava no monte, que passou 4 dias, eu comecei a orar lá no monte, e chorar, e eu lembrei que o corpo da minha mãe estava desfazendo, estava se decompondo. A pessoa que eu mais amava estava se desfazendo ali. E aí dentro do meu coração eu senti uma dor tão grande, algo tão terrível dentro do meu coração, que eu fiquei com uma autoridade tão grande que eu apontei o dedo para a terra, como se eu estivesse como um gigante fora do planeta Terra. Apontei o dedo para ela e falei: terra, você não toca no corpo da minha mãe. Porque para mim é muito precioso. Para mim não era para ela desfazer o corpo da minha mãe. Eu não aceitava aquilo. Eu usei toda a autoridade, toda a fé que eu tive,
falei para ela com autoridade, e Deus veio sobre mim, um ser infinitamente maior perto de mim, e falou: Marcelo, tem que ser assim. Mas eu te digo, Deus fez uma promessa: assim como Jesus ressuscitou dos mortos um dia, a morte vai ter, a terra vai ter que dar conta da sua mãe de novo. E aí, dentro do meu coração, eu entendi o propósito de Deus. Por um momento tem que ser dessa maneira, mas vai chegar um tempo que tudo que é de mal que a morte fez vai ser desfeito pela vida de Cristo Jesus daquelas pessoas que se voltaram para Ele. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, qual que é o sentido da igreja que existir? Qual que é o sentido de nós nos reunirmos, parar hoje, sábado, e vir aqui para reunir todo mundo aqui? O sentido é nós escapar da morte eterna. O sentido é de nós ter a ajuda de Jesus Cristo. O sentido é de nós nos voltarmos para Jesus para nós não sermos condenados. De que adianta você chegar na igreja, você ir para a sua casa, você comprar alguma coisa, você fazer tudo que você pode fazer, se você vai morrer, vai para o inferno, depois vai ser jogado dentro do lago de fogo? De que adianta tudo isso? Você já está sentenciado a ficar eternamente longe de Deus, no lugar de sofrimento? Deus, Ele te diz hoje, Ele não quer você fora do céu, Ele não quer você afastado da presença dEle. Você vai ter esse conselho de Deus, porque quantas pessoas estão nesse momento no inferno sofrendo ali, querendo uma chance que nós temos nesse momento, nesse exato momento que você está aqui na igreja, que eu estou aqui, tem pessoas lá no inferno chorando, se lamentando porque deixaram de aproveitar a oportunidade, nunca mais terão oportunidade de se voltar para Deus lá. Não terão mais como sair da presença de Deus. E você tem essa chance agora. Você tem a chance de escapar da morte. Ainda que você bata de frente com a morte, ela pode tocar no seu corpo físico. Mas a Bíblia diz: não temeis aqueles que não podem tocar na sua alma, temei aquele que pode jogar sua alma no seu corpo do inferno, e você perecer lá eternamente. Esse você deve temer. Por isso, irmãos, com a pregação, se não tiver realmente um sentido de te levar a Cristo Jesus, se você não tiver esse coração para se voltar para Jesus, você está perdendo o seu tempo onde você está passando. Você está deixando de receber a chance que você precisa para ser salvo. Eu não tenho poder para fazer nada para você. Mas eu te digo uma coisa: porque não envergonhe o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra no seu coração, você entende que Jesus Cristo é o Salvador, você vai de encontro a Jesus, você fala: eu preciso da salvação, Senhor. Me dá a sua salvação que eu preciso. O que é que eu tenho que fazer na face da terra? Eu quero você eu quero o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. É aquele que chega até Jesus com essa confiança, que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele ressuscitou dos mortos, e crê que Ele é o Salvador. Jesus Cristo vem e justifica o coração dele. Ele fala: se você não se envergonhar de mim, eu também não me envergonharei de você nos últimos dias. No momento que você passar do outro lado, no momento que a morte tocar o seu corpo físico, vai haver uma ordem desde os céus por Jesus Cristo falando: traga esse meu servo, traga essa minha serva aqui para a minha presença, porque eles me aceitaram, eu tenho uma promessa para a vida deles. Aí não tem capeta, não tem demônio, não tem ninguém que vai te impedir de chegar e ficar eternamente junto com o seu Deus. Porque você acreditou, a salvação é porque você acreditou. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida está em Jesus, como foi falado no culto passado. Sem Jesus não tem vida eterna para ninguém nesse lugar. O motivo de nós estarmos aqui é porque Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a salvação, é a vida eterna para o nosso coração. Jesus Cristo
minuto. Feche os seus olhos um minuto. Jesus Cristo é a vida eterna. Começa a imaginar agora o lago de fogo com pessoas ali, presas ali, eternamente no sofrimento ali. Você vê Jesus Cristo do lado de fora, que é a eternidade. Jesus Cristo, Ele tem no céu para te entregar, tendo tudo que você precisa para ser feliz ali. Comece a imaginar agora o lago de fogo com todo o sofrimento, longe de tudo que é bom. Jesus, Ele com a mão estendida te falando: vem cá, eu quero te livrar disso, eu quero te tirar desse sofrimento eterno. Acredite que é dessa maneira. Como o João falou hoje aqui, creia que é Jesus Cristo que está mandando os pregadores, creia que é Jesus Cristo que trouxe a palavra para o seu coração, para te avisar que vai ser dessa maneira no último dia. Aleluia. Vai ter a salvação, vai ter o céu preparado, como a palavra de Deus diz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, Ele está preparando, Ele já preparou o lugar, Ele já tem tudo preparado para você, para eu, quando a gente morrer. Como o apóstolo Pedro falou, se esse tabernáculo que eu tenho, esse corpo físico meu, se Deus fizer, Deus tem um tabernáculo preparado para eu morar eternamente junto com Ele no céu. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a promessa que nós temos em Cristo Jesus, irmão. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio dele muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça, porque reinará em vida por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses também vai falar sobre isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno eternamente. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a meu e Ana para trazendo um hino. Que o seu coração tendo o Senhor, se apega ao Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a palavra de Deus diz: bem-aventurados são aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. O que a Bíblia Sagrada diz? Se você estiver em Cristo Jesus, a morte ela vai ser vencida. A morte é inimigo de Deus. Deus vai vencer a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. A palavra de Deus diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Coloque o seu coração para buscar o Senhor, para tirar todo engano desse momento.